é isso, E quem né, puder, Glauco? é isso aí. Sem mais delongas. Sem mais né? delongas. O episódio de hoje é praticamente... Eu me sinto entrando no DeLorean. Is the power in love. Voltando pro passado. Gostou, hein? Gostou agora, é? Giovana. Gente, agradecer também a Giovana que tá na cadeira de comando aqui com o Lucas também. Opa, vamos lá. Mas voltando. Volta pro passado. O que será que tem no passado que pode Infância. melhorar? Quantas vezes você futuro, fala assim, meu pô, mas presente? se eu voltasse no passado, eu teria melhorado muita coisa. Seria totalmente diferente, né? Será que se meu pai tivesse me educado diferente? Será que eu tivesse nascido em outra família, seria diferente? E às vezes você fica naqueles ciclos da vida que fica turn around, e você fica assim, nossa, repetindo. Você fala, nossa, parece que eu tô vivendo a mesma repetição. Como essas experiências de vida do passado, né, impactam o adulto de hoje. E a nossa convidada de hoje, Thaís Tossati. Falei certo, Thaís Tossati. Tá certo, né? Z. Falei certo. Terapeuta, e olha que legal, galera. Ela trabalha exclusivamente online, a terapia dela. E ela trabalha com adultos sobreviventes de famílias disfuncionais. E é especialista em terapia breve do resgate da criança interior. E aí, como é que tá a sua criança interior? E a sua? A sua. E de vocês que estão nos assistindo. Ou de quem você compartilhou. Exato. É isso aí. Thaís, seja muito bem-vinda. E obrigado por vir compartilhar essa experiência com a gente, né? É um prazer enorme. Tô super feliz de estar aqui. Os caras meio doidão, né? Falando. Adoro. O que esses caras falam pra Parece caramba? umas baterias, né? Thaís, vamos lá. Famílias disfuncionais e a criança interior. Caraca. Como você chegou nisso? Como é que foi esse trabalhar mapa? Que nisso? ordem? Como é que é isso? Cara, onde tá o... Qual que é a problemática? Não é... Como que você chegou nisso? Nossa. Nossa. Profundo. É uma longa história. Bem, o meu primeiro caminho foi pela ciência do início da vida, porque a minha primeira formação foi a formação com o Renascimento. E aí uma das questões é essa, né? E aí, como é que foi essa gestação dessa mãe? Como é que foi o nascimento? O que aconteceu ali na primeira infância? E isso vai dizer muito sobre os padrões da vida adulta. Então, eu comecei por esse caminho, que era um atendimento presencial, uma técnica de respiração. E porque eu recebi um atendimento de uma terapeuta, assim, que era uma sessão única, e ela falou, olha, você precisa trabalhar o resgate da sua criança interior. Tá aqui o livro, faça as atividades desse livro e vai. Boa viagem. E boa viagem. E eu fiquei num intensivo de 6 meses. Enquanto eu estava fazendo 2 formações, que era o Renascimento e uma formação onde tinha uma como é que eu vou dizer? O nome é Orientadores de Autossuficiência. Eu estava fazendo a formação com uma analista junguiana e a ideia é que a gente tivesse um processo de psicoterapia que combinasse as técnicas. Então, eu trabalhava o Renascimento, então eram 3 horas de consulta. 1h30 Renascimento, 1h30 psicoterapia. Né? Uma média de 10 sessões, eu trabalhava com terapia breve e todas as 2 linhas, ciência do início da vida. Tá. Aí, paralelo a isso, eu estou fazendo o resgate da minha criança interior, certo? Uhum. Então, só para contextualizar, eu venho de um histórico bastante racional, uma pessoa muito rígida, muito metódica, né? Então, claro que eu tinha as minhas questões sobre conexão com intuição e emoção, bastante congelamento emocional, depois eu vou falar um pouco mais disso, a gente tiver espaço. Mas em 6 meses aconteceram muitas coisas. Assim, eu vou dizer uma que é muito óbvia, em termos de sentir, visualizar, que foi eu ter contato com uma criança. Eu tinha muita dificuldade de conexão com criança, não gostava. E eu fiquei numa casa com uma criança que tinha a idade de quando meu pai desapareceu e eu fui para uma casa, uma família adotiva, da minha família mesmo, mas uma família adotiva. Então, ou seja, uma questão complexa, né? Uhum. E ela tinha a mesma idade que eu tinha quando meu pai desapareceu. E ela também era uma criança adotada. Olha que interessante, né? E um belo dia, eu estava atendendo, eu estava numa transição de mudança de cidade, né? Eu estava saindo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Então, eu chegava final de tarde, à noite em casa, e os pais dela também chegavam, ela ficava com uma babá.
Então, quando eu chegava, era a hora que ela estava jantando. E eu conversando, tal, com a mãe dando a comida para ela apontou para mim e falou, e fez assim, e ela veio pro meu colo e ela quis que eu desse o jantar para ela. Eu falei, uau. Fiz, e a mãe dela não entendendo nada, porque ela me viu muito pouco, né? Tipo, nossa, como que ela gosta, como é que ela pode se conectar tanto com você, né? E em alguns momentos também ela me chamou para brincar. Ela pegou na minha mão, me levou pro quarto dela e a gente foi brincar juntas. E ali eu entendi que alguma coisa em mim tinha mudado muito para ter esse nível de conexão e essa criança fazer isso muito espontaneamente e com pouquíssimo convívio, né? Beleza. Poxa. Quando eu senti isso, então vamos pensar, né? Há 6 meses atrás, eu tinha uma dificuldade enorme de conexão com criança, evitava, inclusive, e elas também, é óbvio que a criança é muito ligada, né? E rolou isso. Então, só para dar um exemplo raso, de que senti ali que alguma coisa mudou. E aí eu começo a aplicar isso com os meus clientes, que eu atendia. Não falei que eram 3 horas de atendimento? 1h30 com a técnica, 1h30 com psicoterapia. E o que eles acessavam com essa técnica? Em geral, memórias da infância, né? E aí eu começo a trabalhar intencionalmente o resgate da criança interior a partir desse livro, porque essa metodologia ficou descrita. E aí eu começo já ver alguns resultados, né? E eu estava trabalhando assim meio intuitivamente, que era, em vez de trabalhar cronologicamente, porque o trabalho do resgate é de 0 a 26 anos. Então, a pessoa trazia uma memória, por exemplo, dos 3 anos de idade, eu ia naquela fase. Beleza. Fui trabalhando assim, né? E também me achando nisso, porque para mim é muito, muito natural. Eu aprendo algo e coloco em prática. Eu faço comigo primeiro, e aí colocava em prática com os meus clientes, né? E já vi ali algum resultado, mas claro, eu estava insegura, eu estava começando a trabalhar. Eu não venho de uma formação, de um histórico de saúde. Eu estava fazendo uma formação, porque a minha formação é fora da academia, né? E aí, beleza. Isso eu comecei em 2016. Quando foi 2017, eu desenvolvo uma técnica de atendimento online, porque na nossa formação, como foram 2 formações, eu falo nossa porque foi um grupo de colegas que meio que a gente fez quase que as mesmas formações, né? Legal. Mas alguns colegas só fizeram renascimento e outros nós fizemos renascimento e orientadores de autossuficiência, certo? O que a gente fazia? Como o renascimento é exclusivamente presencial, a gente indicava para pessoas que estavam em outros estados, olha, tem esse renascedor aqui. Mas, às vezes, essa pessoa não tinha essa formação que eu chamo de chão de clínica, que é alguém que, no orientador de autossuficiência, teve contato sobre essa questão da psicoterapia. Como é que é essa conversa, como é que são as perguntas, como é que é essa interação, né? E aí, o que acontecia? Algumas pessoas falavam, olha, eu acessei determinadas coisas e eu senti que a pessoa, o terapeuta, o profissional, não teve um manejo ali comigo. Eu falei, caramba, e agora? Como é que a gente faz? Aí eu pensei, tá, eu vou desenvolver uma técnica online que dá esse fortalecimento interno, né, com essas pessoas. E quando elas vão fazer o renascimento com uma pessoa que não tem essa segunda formação, ela não fica dependendo disso. Eu estou falando assim, meio estranho, porque eu só fui saber de aliança terapêutica depois, tá? E aí eu vou aprofundar nisso. Beleza. Bem, isso foi em 2017, né? Então, eu desenvolvo esse processo online. Beleza. E continuo com o resgate da criança interior, mas ainda assim, né? A pessoa trazia uma demanda, eu trabalhava aquela fase, Depois eu começo a trabalhar intencionalmente do 0 aos 26 anos. Aí a gente começa a trabalhar fase a fase. E aí eu também vou sentindo como é que é isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa escrevia a biografia dela, que faz parte do processo, e ela falava, olha, eu não lembrei muitas coisas. E eu falei, tá tudo bem, é assim mesmo, a gente começa, tá? Agora vamos para a sessão de renascimento.
Quando ela fazia essa sessão, que é um processo onde você respira, onde não tem pausa, você fica deitado, olhos fechados, e às vezes vem memória, às vezes vem sensação. O que acontecia? Vinha uma memória daquela fase que a pessoa falava. Na hora de escrever, ela não lembrou nada. Pronto, aí começava a abrir ali informações. Caixinha né? de Pandora. Exatamente. Exatamente. Aí começava esse processo, tal. O que eu achava? Eu achava que essa combinação, renascimento e outras técnicas que eu trabalhava, elas davam uma energia, assim, um plus para o resgate da criança interior. Porque apesar de eu ter visto muita coisa acontecer comigo, mas como eu estava em formação e fazendo muitas técnicas, porque todas as minhas formações, elas eram de trabalho próprio, né? Então, a gente ia e ficava em retiro intensivo, fazendo a formação e vivendo as próprias técnicas, os próprios processos. Então, não era uma coisa separada. Ah, estou aqui estudando. Ah, que legal esse negócio de ficar respirando, né? Não. Eu deitava lá, respirava, a minha colega me atendia, a gente tinha supervisão e eu acessava as minhas memórias. Né? Então, eu venho desse tipo de formação, onde eu experimento, eu vivo em mim e aí eu vou trabalhar com o outro. Experiência aplicada. É uma questão prática. Tá. Aí eu tô aqui, online, presencial, Em um momento, é tão complexo porque eu faço muita coisa. O que aconteceu é que eu tinha um trabalho na época que era escuta empática para homens. Fale mais sobre isso. Essa aí vai ter que entrar nessa aí também. Parênteses aqui. Eu acho que hoje vai durar 2 horas, tá? Caramba! Tá, é porque quando eu desenvolvi esse atendimento online, eu falei, vou fazer separado. Vou fazer um processo com homens e com mulheres. Beleza. Aí com mulheres eu sabia. Eu vou trabalhar isso aqui. Nananana. Porque tendo uma professora que veio da psicologia junguiana, analítica, tem todo um processo do feminino, tal. Aí eu falei, tá, e a metodologia dos homens? Eu falei, tá. É só tirar isso aqui que é exclusivamente das mulheres, o que sobrar é dos homens. Aí eu falei, Thaís, você vai sentar e vai estudar a psicologia masculina e você vai fazer uma coisa para os homens. Você tem que saber o que é isso. O que eu fiz? Sentei e comecei a estudar sobre psicologia masculina. E foi um estudo, assim, de 1 semana enlouquecedor, assim. E eu fiquei chocada com o meu nível de machismo. Eu me achava uma pessoa super ótima. Pessoa ótima, não tô fazendo... Olha, pessoa ótima. Quando eu comecei a estudar, eu fui suando frio, assim. Falei, meu Deus, eu não sei nada. Né? Bem... Desenvolvi essa metodologia para os homens. Nisso, Niki, eu estou fazendo tudo isso, eu também conheci a comunicação não violenta. E aí eu conheci a escuta empática, estudando masculinidades tóxicas. Uma das coisas é congelamento emocional, porque, claro, se você é um homem e você já sabe tudo o que tem que fazer para ser um homem, não tem um checklist? Né? E para cumprir esse checklist, você precisa reprimir seus sentimentos. E aí eu não posso, homem, falar de emoções, porque, gente, com 3 anos de idade, eu já ouço assim, engole esse choro aí. Seja homem. Homem não chora. Isso aí... Né? Beleza. Estudei masculinidades tóxicas, né? Escuta empática. Cara... E aí, por que era importante fazer um trabalho só com homens? Porque eu já tinha conhecido um grupo que trabalhava exclusivamente com homens, e o que eles me mostraram? Eles me mostraram que homens não têm espelho. Então, o que eu mais ouvia dos meus clientes? O olho de vocês está ótimo. É que canceriana, tudo assim, motivo. Eu tô anotando, ela deve estar falando, meu Deus, os caras estão anotando pra caramba. Tô até suando aqui. Não desceu nada aqui em mim, não. Calma. Aí, qual é a questão? Se eu sou homem e eu cumpro o meu checklist,
eu não converso sobre os meus problemas, certo? Porque eu não tenho problema. Eu tenho poder, eu sou especial. Certo? Beleza. Então, quando o meu cliente dizia algo para mim, o que ele dizia? Olha isso que tá acontecendo comigo e tal, tipo, só eu. Aí eu dizia, não, amor, é você e a torcida do Flamengo. né? Mas ele não acreditava. Por quê? Porque ele não tinha espelhos. O pai não conversava isso com ele. Os colegas não conversavam, né? O que a gente mais ouve sobre a roda dos homens para falar sobre sexo? Performance. Pô. Alta performance. Alta performance. Foi alta ainda, né? É. Porque aí tem Né? uns antídotos que o povo E não toma. tem nenhum que teve uma Nossa, falha técnica. Nenhum. Tem, né? tem um que Sempre é o... foguete. Cara, Né? tudo E aí... É um foguete. E aí... Bem, então, quem tá com problema? Sou- Eu. Né? Quando você se propõe a um trabalho como esse, de escuta empática, qual que é o exercício? O exercício é o espelhamento. Né? Porque existiam algumas dinâmicas que eu trazia ali por causa dos estudos que eu fiz, né? Um deles foi Os Homens e o Amor, do Samuel Washerson, que ele relata as dinâmicas. Ele foi um psicoterapeuta norte-americano. Hoje eu acho que ele não trabalha mais com isso. Esse livro é antigo, inclusive você compra na estante virtual, tipo R$5. Você fala, mano, não pode, né? Sério. E é um baita livro. É um baita livro, assim. Claro que tem muitas outras coisas, tal, mas em termos de dinâmica ele é muito bom e ele é um psicoterapeuta que fala muito sobre as próprias vulnerabilidades, assim, é muito bonito. E aí eu peguei essas dinâmicas e levei em combinação com a escuta empática, e aí uma das coisas é você falar como você está se sentindo ou como foi fazer aquela vivência. E aí o cara escuta e fala, ué, ele também sente isso? Olha, não sou só eu? Bem, isso era mais ou menos 2 horas de processo. Por que eu cheguei nesse assunto? Escuta empática. Tá, lembrei. Porque eu fiz Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Quando eu fiz no Rio de Janeiro, um dos homens que fez me procurou e queria fazer a escuta empática na escola que ele era psicólogo com as professoras, escola infantil. Eu falei, ai, que legal que você vai fazer isso, mas me conta uma coisa. Você já fez o resgate da sua criança interior? Você já fez algum trabalho sobre isso? Ele falou, não. Eu falei, então, sabe o que acontece? É que para você apresentar um trabalho como esse, de escuta empática, você precisa ter um fortalecimento interno. E como você trabalha com crianças, é muito comum que os adultos que trabalham com crianças, eles sejam muito ativados nos próprios traumas e nas próprias negligências. É bem sério isso, bem sério. E aí, eu falei, vamos fazer uma coisa? E ele estava numa situação super complicada e eu me ofereci para fazer um trabalho voluntário e também experimentar o que era fazer o resgate da criança interior com ele, sem as outras técnicas. Falei, vamos ver, né? Vamos testar. Vamos testar. Eu sou dessas, né? Tenho muito cuidado com o que faço, não fico fazendo nenhuma loucura, mas sim eu faço experimentos. E aí ele topou também. E aí foi um susto para mim, porque quando ele fez o levantamento das fotos, que foi uma coisa que eu sugeri para ele, eu falei, resgata suas fotos de infância e tal. Ele já começou a fazer relatos para mim muito fortes, assim, de não querer usar mais determinadas drogas que ele usava, o susto que ele levou a hora que ele viu uma foto dele da infância, onde ele estava assim, super feliz, e ele não lembrava que ele já teve aquela felicidade na vida dele, porque ele, adulto, não acessava mais aquela felicidade. Ele encontrou mais de 1000 fotos, assim. Foi muito forte. Foi muito forte. A gente fez o resgate e já foram acontecendo coisas do tipo. Ele era viciado em pornografia, ele não quis mais consumir pornografia. Eu não estou dizendo que o resgate da criança interior vai fazer isso com todos os homens, até porque o vício em pornografia é uma coisa muito grave, muito séria. Não é simples. Sim. Ele parou. Ele parou de usar algumas drogas que ele usava. Isso só da gente começar. E aí eu falei, ué, gente. Tem coisa aí. Esse trabalho, então, por ele mesmo, ele é muito potente. O que eu fiz? Peguei um grupo de terapeutas mulheres,
um grupo de facilitadores de grupos de homens que discutem masculinidades tóxicas e fiz um experimento com eles, e aberto. Falei, eu quero fazer um experimento. Que legal. Se isso fizer sentido para vocês, vocês vão fazer isso com outras pessoas, com o grupo que vocês trabalham, e a galera topou, né? E aí eu vi que realmente o trabalho da criança interior sozinho, com essa metodologia descrita pelo John Bradshaw, que é o livro chamado Volta ao Lar, que foi a tradução para o português, ela funciona por ela mesma. Ela tem uma força por ela mesma, né? E aí eu começo a trabalhar os grupos de criança, do resgate da criança interior, e também trabalhando o renascimento e o resgate da criança interior, também ali na jornada do ser humano, que foi essa metodologia online, né? Beleza. Chega quem? Pandemia. E aí o presencial ficou inviável, e aí eu comecei a trabalhar só online, e eu fiz muitos grupos de resgate da criança interior. Bem, o resgate da criança interior foi uma baita escola para mim, né? Então eu vou dar um exemplo muito simples, mas que para mim foi muito marcante. Em um dos grupos, tem um momento que a gente faz uma atividade que é escrever um conto de fadas. E uma das pessoas esqueceu de escrever o conto de fadas. Aí eu falei, não tem problema, tá tudo bem. E aí, quando eu mandei o e-mail para o grupo, eu coloquei uma observação assim, Valentina, é o pseudônimo de mulheres, tá? Valentina, lembra de trazer o conto de fadas no próximo grupo, tá bem? Ela respondeu o e-mail, estava todo mundo em cópia e se lendo, era um grupo muito coeso, assim, então eu me senti à vontade para fazer isso, e a gente trocava muitas mensagens assim. Ela falou, ela tinha uma amiga nesse grupo, ela falou, viu, fulana, a professora me chamou a atenção. Aí eu falei, Aí eu chamei ela no privado e falei, olha, eu acho que me pareceu que você ficou chateada, que eu puxei sua orelha, não foi essa a intenção. Como você me disse, poxa, Thaís, esqueci da frente de todo mundo, eu achei que seria muito tranquilo eu só te lembrar, traz para a próxima. E ali eu comecei a entender que eu ocupava um lugar de uma autoridade que podia ser gatilho sobre traumas da infância de uma pessoa, né? E ali eu vi assim, nossa, que delicado isso, né? Nossa, ou seja, se alguém chega para trabalhar num lugar, tem alguém que tem alguma que aciona, pronto, já gera um... Isso. E aí, se você, enquanto terapeuta, não faz o seu próprio trabalho interno, você leva isso pro pessoal, né? Essa menina, pô, né? Esse é o lance. O povo tá todo reativo. Nossa senhora. Né? Então, é muito importante que eu continue com o meu trabalho interno para que eu consiga olhar para essa pessoa e acolha essa pessoa e a gente possa conversar sobre esse processo que ela acessou com uma fala, né? E eu não repita algo que ela já viveu, que foi a vergonha, o medo, a dinâmica de poder, certo? Tipo, a exposição. A exposição, perfeito, né? Por exemplo, uma cliente minha chegou assim, primeiro dia do resgate da criança interior, tem que escrever biografia, é cheio das coisinhas, né? Tem que escrever não sei o quê, tem que trazer papapá. Aí ela falou, ai, nossa, esqueci, ai, tá uma bagunça isso aqui e tal. Eu falei, escuta, na sua infância você pôde fazer bagunça? Pronto, caiu. Ela desmoronou. Então, é nesse nível de sutileza que o resgate da criança interior pode tocar uma pessoa. Certo? E aí eu comecei a sacar isso e ver que eu estava trabalhando com uma coisa muito delicada. Isso que eu falo, delicadíssimo. Muito delicada. Bem, então, a pandemia, eu praticamente passei a pandemia fazendo grupos do resgate da criança interior. E foi uma baita escola para mim. Foi maravilhoso. Nossa. Foi um processo muito bonito. Inclusive, teve grupos que tiveram irmãs, sabe? E elas... E eu tive todo um cuidado sobre como fazer essa interação, inclusive porque elas faziam duplas, né, pelo Zoom. Então, eu pedi autorização, vocês querem ficar juntas? Não querem? Como é que é? Então, tem todo um processo de partilha também muito respeitoso, a pessoa partilha se quiser, do jeito que quer, né? Vocês experimentaram um pouco disso? Sim, experimentamos, foi, né? Maravilhoso. Então, assim, isso sempre foi muito importante. Então, eu venho com essa escola, tá? Ali na pandemia...
Quando passa o processo da pandemia, e essa escola de 1 ano de resgate da criança interior com grupos, muitos, né? Foram muitas pessoas. E isso começa a me levar para um lugar que eu aprofundo mais sobre as questões do trauma. Porque uma coisa eu não disse, mas desde o início, com o Renascimento, uma das coisas que eu mais atendi foi abuso sexual infantil. Certo. É. Eu tô curioso, assim, pode ser óbvio para você, talvez não para mim ou para quem tá assistindo, mas o renascimento. Nossa, gêmeos mesmo, eu pensei e mesmo, juro o que eu pensei resgate, qual que é a diferença? Tá. O renascimento é uma técnica de respiração que você fica deitado mais ou menos 50 minutos, 1 hora. É uma respiração só pelo nariz e ela tem um fluxo, que a ideia não tem interrupção. Quando você respira desse jeito, você pode acessar memórias fotográficas ou memórias de sensação, tá? E aí, o que importa é você continuar a respirar e sentir esses sentimentos e essas sensações e não se identificar com isso. Mas isso é um processo, né? Porque imagina, se eu tenho pouca memória da minha infância ou eu acreditei que eu tive uma infância muito legal, né? Quando eu acesso um negócio que me faz sentir muito mal, então eu vou dar um exemplo de uma coisa baseada em fatos reais, tá? Não vou expor ninguém. Mas um cliente acessou a mãe de um colega vendo ele tomar banho. E isso trouxe um desconforto para ele na sessão do renascimento, com a respiração. Isso para ele ficou registrado como um abuso sexual infantil. Que essa é uma grande porta que a gente abre, né? Porque qual que em geral é o mainstream acha que é abuso sexual? Estupro, toque, né? Não. Não é assim que funciona. Então, só para responder a sua pergunta, tá? Renascimento, uma técnica de respiração que eu posso acessar sensações, memórias e o exercício de não se identificar com isso. Mas isso é um desafio, isso é um processo, tá? Resgate da criança interior. É um processo mais, digamos, acordado, porque eu escrevo a minha biografia, eu vou ler isso para o profissional, e o profissional escuta e vai trazer algumas validações sobre, olha, você era uma criança nesse momento não tem que se preocupar com isso, precisa fazer determinada coisa, é uma época que se desenvolve isso. Aí a gente faz alguns exercícios práticos, como vocês fizeram, a troca das cartas, e depois tem uma meditação, tá? Então, digamos que ali o cliente está mais ativo e no renascimento ele está mais entregue, ele está consciente o tempo todo, mas não tem uma coisa direcionada. Olha, agora você vai acessar a memória tal. Não. Tem gente que vai passar muitas sessões e não vai ver nenhuma memória fotográfica. Tem gente, por exemplo, eu atendi uma pessoa que na primeira sessão, que foi uma sessão experimental, ela acessou que era um ponto de luz e ela viu ela dentro da barriga da mãe dela, reduzindo até ser um ponto de luz no universo, que ela acessou amor. E eu falei, mano, dá pra fazer isso? Onde você foi? Agora, pergunta se ela fez o processo. Não. O que eu pensei? Nossa senhora, vai fazer tudo, né? Cada um é cada um. Vai virar né? o cosmo. Essa é a diferença. Beleza? Perfeito. Ótimo. Não, e acessar a criança, rapaz. Igual você falou de pessoas que acham que não tem trauma. Fica escondido, Thaís, isso? Então, isso é bem complexo, né? Tá. O que acontece? Pode ter muitas coisas. Sim, pode ter um processo, por exemplo, algumas pessoas têm amnésia mesmo. Tem pessoas que olham a própria foto da infância e não se reconhecem. Tem gente que não lembra absolutamente nada. E isso pode ser uma pista de proteção biológica, que é, se algo ficou registrado para mim como um trauma, uma negligência, isso dói tanto que o meu corpo, para dar conta daquilo, ele tira isso da minha memória onde eu acesso. A gente vai dizer, foi para o inconsciente. Então, eu não acesso mais isso. Uma proteção biológica natural para me manter vivo, porque para uma criança é muito doloroso acessar determinadas coisas. Ela não tem, inclusive,
desenvolvimento biológico para dar conta daquilo, né? Imagina, o córtex, ele vai ficar completamente maduro por volta de 24, 25 anos, que é onde ficam registradas as memórias fotográficas, por exemplo. Né? Então, tem coisas que a criança vive que é tão dolorido para ela, que sim, pode ter um processo ali de uma proteção biológica para manter ela viva, ela não tem que acessar essa dor que é imensa, e isso vai para um lugar que não fica como, eu lembro disso que aconteceu. Tá? Você pode ter um processo de fantasia, que, por exemplo, foi o processo que aconteceu comigo. Eu achei que quando eu tive a experiência de morar com a minha família adotiva, foi tudo lindo, maravilhoso. E isso também foi uma proteção, é um processo, digamos, fantasioso que essa criança cria para dar conta da dor. Então, pode ter isso. E tem um outro detalhe que eu acho que esse, para mim, é o grande lance quando a gente pensa numa sociedade que não é educada para se preparar para ter filho e saber como uma criança se desenvolve em cada fase. Exemplo. Uma criança que toma conta dos irmãozinhos. Né? Então, assim, aí o que acontece? Não, mas tem que aprender a ajudar, a cuidar, que bonitinho. Uma coisa é a criança estar junto, né? Você tem um bebê agora, aí tem uma criança perto, vamos deixar pegar no colo, que bonitinho, tal. Ainda mais quando tem um irmão, dependendo da idade, ele pode sentir muitos ciúmes. É difícil perder mesmo, né? Para a criança é um impacto muito grande, assim. Então, você faz essa criança participar, interagir e tal. Mas, se eu estou muito cansada, aí eu falo, deixa mais um pouquinho no colo. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. E esse irmão começa a cuidar no lugar de obrigação e fica ouvindo coisas do tipo, olha, toma conta, hein? Você é a irmã, é o irmão mais velho, tem que cuidar. Aquilo vira uma obrigação e a gente tem que lembrar de uma coisa. Para uma criança, uma coisa muito importante é o pertencimento. Então, ela precisa se sentir vista, amada, pertencendo, aceita. Não vou nem dizer amada, que essa palavra é bem complicada, assim, quando a gente olha para a infância. Mas aceita. Ai. É muito... É complexo. Muito, é muito complexo. É um universo. Porque imagina... Então, vamos só pensar num exemplo bem grosseiro, assim, mas eu acho que ele é muito feliz para materializar. Imagina uma criança que apanha e os cuidadores primários estão dizendo, eu faço isso porque eu te amo. Entendi. É pro seu bem. Entendi. Tá? Leia o capítulo 2 do livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Bell Hooks. Tá. Beleza. Aí, essa criança cresceu cuidando dos irmãozinhos. Aí, vamos supor aquelas coisas que acontecem bastante no Brasil, né? Culturalmente, o pai não ser presente emocionalmente, fisicamente, já é quase um... Ok. Inclusive, Dia dos Pais é péssimo no comércio, né? Não é à toa, culturalmente no Brasil, isso é um... Dia das Mães bomba, agora Dia dos Pais... Inclusive, das lojas. Não, inclusive, Dia das Mães é considerado o segundo Natal, né? Isso, perfeito, perfeito. Não... Eu sou formada em moda, eu lembro que quando a gente estudava sobre o comércio, a gente tinha as ordens. Exatamente. A gente sabia disso. Zumbi! Bingo! Desculpa, Giovana. Né? Bem, aí pensa... eu criei meu irmão, eu sou como a mãe do meu irmão, ou o pai, né? Não, a gente se ama. Tá. Puta obrigação, cara. Aí a gente vai lá pra terapia e faz resgate da criança interior. Puta. Aí conta isso na biografia, aí a Thaís vai e fala, mas uma criança de 3 anos cuidar do irmãozinho? Gente, mas você era uma criança. E quem tava cuidando de você? Aí já dá brava. O que eu tô falando aqui, basicamente? Eu tô falando de que fica tão naturalizado algumas coisas que uma pessoa só vai se dar conta que ela era uma criança. Hoje a gente estava tendo essa conversa. Caraca. A conversa hoje foi assim. Porque eu fui com 11 meses
exemplo, da Bahia para o Rio Grande do Sul. Não, eu não fui porque com 11 meses não dava para eu fazer isso. O meu pai ou minha mãe me levou. Eu tive uma cliente que ela falou assim, eu sempre chego atrasada nas coisas. Inclusive, ela escreveu lá na biografia, aos 3 anos, eu chegava atrasada no pré. Eu falei, então, não chegava, né? Assim, a sua mãe, seu pai, né? Chegava atrasado. Ela levou um susto. Porque ali, naquele momento, ela foi se dar conta. Ah, tá. Porque hoje, adulta, ela escuta. Tudo eu chego atrasado. Inclusive, eu já fazia isso desde o meu pré. No caso, não. Nossa. Você era uma criança, quem te levou, te levava tarde. Entende? É muito sutil, parece uma bobagem, né? Mas não é óbvio. Não, você falando em bobagem, eu fico pensando que tem gente que fala assim, ficar preso no passado, que resgatar coisa lá quando eu era criança, não vai me ajudar nada aqui. Eu sou grande. Deve acontecer não só na Alemanha, mas no Brasil acontece isso. Claro. Acontece isso, escuta claro. muito. Muito. Mas isso aí, eu vim aqui, mas, nossa, não faz sentido. Eu até não tenho esse problema de receber essa galera, porque a galera que chega pra mim já passou dessa fase. Dessa fase, perfeito. Né? Porque a gente tem, de fato, uma formação com algumas abordagens no Brasil que, de fato, dizem que é daqui pra frente. Vamos pensar daqui pra frente. O negócio é daqui pra frente. Não tem que ficar falando de passado, não. Tá parecendo margem zero de empresa? Começa tudo do zero. Né? Então, arriscado, eu não recebo isso, mas eu escuto, né, pessoas trazerem isso e ter esse tipo de relato, que é uma bobagem, para quem fica mexendo. Ou mesmo, eu ouvi muito, né, na minha família. Thaís, essa pessoa que fica aí fuçando passado, pra quê? Que bobagem, né? Ou até mesmo quem tá escutando, às vezes, esse papo deles aí, nada a ver. Isso. Blá, 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 começa, né? Exato. E aí, o que acontece, eu acho que hoje a gente tem um livro muito bom para falar sobre isso, que é O que Aconteceu com Você, do Bruce Perry, com a Oprah Winfrey, que inclusive no meu canal eu fiz, cada capítulo dele eu explico, né? O que o Bruce Perry fala? Bruce Perry é um cientista, um psiquiatra infantil, e ele vai dizer o seguinte: o que aconteceu com você é a pergunta que a gente devia fazer para as pessoas, e não qual é o seu problema. O que aconteceu com você? E aí o que ele está dizendo? Nesse livro ele está dizendo que quando eu sei da minha história e da minha biografia, eu posso mapear coisas que aconteceram, né? Então, quando eu sei o que aconteceu comigo, eu preciso saber da minha história. Eu preciso saber com o que eu vivia. Quem eram essas pessoas? Porque tem uma coisa que é muito básica quando se pensa em processos biográficos do resgate da criança interior, que é assim. A partir de tal fase, eu não lembro de nada. De tal idade, eu falo mesmo. O que aconteceu nessa idade? Meus pais se separaram. Não sei quem morreu. Alguém ficou doente e foi muito, muito complicado na minha família. Tivemos uma perda financeira imensa. A partir dessa idade, alguém tinha uma adicção, um vício em casa, e isso foi um grande problema. Sempre a dor, sempre o que envolve esse sentimento. É um lugar, né? Porque para a criança é muito desorganizador algumas dinâmicas. E aí, como proteção biológica, essa memória vai tudo embora, né? Você tem, a gente fala em alguns estudos sobre uma fragmentação da psique. É tão dolorido que eu fragmento. Então, seleciono ali o que é para lembrar, o que essa criança dá conta, e o que não dá conta fica escondido. Né? E aí cada um vai dizer uma coisa, no inconsciente, no subconsciente, enfim. Então, o que eu tenho visto? Quando eu sei o que aconteceu com uma pessoa, quando essa conversa acontece ali no consultório, e inclusive eu posso dizer para ela, você era uma criança, como que você chegava atrasada? Né? Você era uma criança, como que você estava cuidando do seu irmãozinho de tal idade? Né? Você era uma criança, você estava numa creche, foi trancada no quarto porque você não quis dormir a hora do soninho da escola. Né? Beleza, aí o que a gente vai vendo ao longo? Porque pode ser que isso aconteceu e realmente foi uma coisa pontual. Não, mas em geral tem outras coisas acontecendo. E o que a gente vai ver na vida adulta?
a gente vai ver na vida adulta uma pessoa que de repente não consegue fazer determinados trabalhos, está em determinados lugares, porque tem ali um gatilho muito conectado com aquilo, né? Então, esse caso, por exemplo, que ficou trancado no quarto, as professoras trancaram lá no quarto, falaram, tem uma aranha, se você não dormir, na hora do soninho, ela começa a berrar, por acaso a mãe vai buscar fora do horário. As professoras enxugam a menina rápido, do choro, troca de roupa, né? A hora que a mãe chega, a menina fala, elas me deixaram de castigo nesse quarto aqui. E isso era constante. Só que nesse dia a mãe chegou no horário. E a mãe falou, mentira. Puta merda. E aí o que acontece é que essa pessoa tem várias questões com autoridades femininas, com mulheres autoridades. Ela tem muitas questões sobre a questão de falar a verdade que as pessoas acreditem nela. Ela é muito desconfiada. Com razão. O que aconteceu com você? Então, o que aconteceu com você é importantíssimo para a gente entender o que está rolando hoje, né? Eu lembro quando no meu processo do resgate da criança interior e mesmo nas formações, muito do que eu achava que era da minha característica de personalidade, na verdade, foi uma defesa que eu desenvolvi em virtude das coisas que aconteceram na minha infância. Agora, como que eu pude descobrir isso? Eu descobri isso porque eu acessei um material teórico e também vivências, né? Então, pela primeira vez, a mesma coisa, abuso sexual infantil. Quando a gente conversa sobre isso, o que as pessoas em geral descobrem? Elas achavam que só ela tinha passado por aquilo. Quando ela está num grupo e mais pessoas falam, ou ela lê o que significa abuso sexual infantil, ela começa a entender que ela não é exceção, ela é regra. Mas como todo mundo ficou calado, porque, claro, como que vai falar sobre isso, né? É muito delicado. Então, essa história de que, para que mexer no passado, isso está muito mais conectado com o processo mesmo de desinformação do que exatamente com eu sei do que eu estou falando. Né? Se tem alguém que está assistindo isso e está funcionando, não pesquisar o passado e a pessoa está muito bem em relação a dinheiro, relacionamento e trabalho, go ahead, que ótimo. Maravilha. Mas se já fez um monte de coisa e está vendo que não tem uma boa relação com o dinheiro, está repetindo os mesmos padrões de relacionamentos abusivos, sente um vazio desesperador, está viciado em diversas drogas, principalmente o álcool, tem alguma coisa acontecendo. Nossa, e a pandemia, eu lembro que álcool foi uma das coisas que mais cresceu. Mais cresceu. Ô, Thaís, e quando você fala de congelamento emocional, é uma paralisia ou tipo, a pessoa está no processo, ela trava? Porque são duas curiosidades. O que é esse congelamento emocional? E quando você começa a descobrir nesse resgate da criança interior, porque falam que a gente meio que esquece a criança interior, né? A gente meio que abafa ela, esconde ela, né? Que fala, até a sua criatividade liberta a criança livre, né? Para a criatividade. E aí, descobrindo esses pontos, não tem como apagar essa memória, mas você reconstrói esse cenário ou ela enfrenta esse cenário? São duas perguntas, acho que... Tá. Primeiro congelamento emocional. Tá, então vamos lá. Então, a criança, ela... Eu gosto muito de uma fala que o Gabor Mate fala sobre como é pesado para uma criança as emoções, os sentimentos. Porque ela vai sentindo, né? Ela vai crescendo e vai sentindo. Então, ela tem um primeiro contato ali, por exemplo, que a gente supõe, né? Não tem como a gente saber exatamente o que é que a criança sente. Eu estou falando a gente, pesquisas mesmo, né? Quando a criança chora, que ela está com fome, a dor que ela sente, né? É muito diferente da gente sentir, como adulto, fome. Eu vou ali, compro alguma coisa, eu vou ali na geladeira. Né? Essa criança, quando ela sente essa dor, ela sente o corpo inteiro, né? Ela é toda dor. Então, ela precisa ser acalentada, e ela precisa ser acalentada por alguém que está regulado emocionalmente. O que é isso? Eu estou calma. Eu estou aqui no meu eixo. Os meus batimentos cardíacos, a minha pupila. Eu estou no presente, eu estou regulada emocionalmente. E eu pego essa criança no colo,
ela precisa ser tocada, ela precisa sentir que eu estou calma, eu alimento essa criança e é como se ela dissesse, ai, não vou morrer. Porque dói demais, é pesado demais. Cada vez que essa criança vai crescendo, ela vai acessando outras emoções, né? Então, ela vai tendo ali o medo, o nojo. E aí, esse é um estudo bem detalhado para a gente ver em cada fase o que essa criança vai acessando. Então, vamos pensar no bebê. O bebê sentiu a dor ali da fome, ou mesmo querendo, precisando desse contato, né? Porque ele precisa para ficar vivo do contato. Inclusive, tem um grande estudo, né, dos bebês da Romênia, ali na Segunda Guerra Mundial, se eu não estou enganada, que a maioria dos pais e mães morreram, né, ficou aquele monte de criança no berçário e não tinha profissional suficiente para pegar todas aquelas crianças no colo. E muitas morreram porque não foram pegas no colo. Beleza. Nossa, então, cara, que forte isso, hein? Então, você tá com essa criança sente ali aquela dor da fome ou da falta de contato. Ela é pega, ela é acalentada. Essa é a situação ideal. Se a gente está falando de uma situação onde a gente está com uma mãe em depressão, sozinha, sobrecarregada, seja lá a coisa que for, que inviabiliza essa mãe de estar regulada emocionalmente e pegar essa criança consistentemente, essa criança, ela está ali no processo de desenvolvimento do cérebro e o que ela vai acessando sobre, e o livro O que Aconteceu com Você fala sobre isso também, é muito bonito, assim, ele fala. O mundo é bom, as pessoas são boas e é bom ser cuidado. É isso que a criança precisa acessar. E como que ela vai acessar isso? Cada vez que ela chora, que ela é acalentada, que ela é cuidada. O mundo é bom. As pessoas são boas e é bom ser cuidado. Né? Se isso não acontece, ou acontece de vez em quando, essa informação vai bagunçada, formando os circuitos neuronais dessa criança no cérebro. Só que dói, né? Dói. A fome dói. A falta do contato. Imagina, eu estava 9 meses numa barriga, gente. Eu tive intimidade com uma pessoa. Eu sei o cheiro dela, eu sei o tom da voz dela, eu sei tudo. E a hora que eu preciso, cadê? Né? Então, esse tipo de dor... Quer ver um relato muito comum que pessoas acham, ai, que gracinha, esse bebê é ótimo. Ele não chora. Às vezes eu chego lá no berço, ele tá molhado, a fralda tá molhada. Tem um tempão que ele não... Mas ele não, olha, uma criança ótima. Gente, essa criança, ela tá tendo congelamento emocional para dar conta da dor que ela precisar de colo e não receber. Então, o congelamento emocional é uma resposta do corpo para manter essa criança viva. Então, eu começo a acessar esse lugar interno que é dói tanto que eu dissocio. O que é a dissociação? Também é uma coisa que o Bruce Perry explica no livro. A dissociação... Então, a gente tem 2 respostas quando a gente está em situação de gatilho, né? Que é, eu acesso um lugar onde o predador está por perto, então eu estou ali com aquela fome, aquele choro, aquela dor. Então, eu acesso um lugar de luta e fuga. Só que a criança não pode nem lutar e nem fugir. O que é luta e fuga? É o sistema límbico, é o cérebro primitivo protegendo. Opa, tem perigo aqui. Ela precisa ou lutar ou precisa fugir. A criança não consegue fazer isso. O que ela faz? Ela dissocia. Então, ela finge de morta. Sabe esses bichos, quando o predador chega, ele finge de morto? É mais ou menos isso que a dissociação faz. A dissociação né, na verdade, é quando eu tenho o meu batimento cardíaco cai, eu tenho uma liberação de opioides no corpo para dar conta do golpe que eu vou receber. Então, é quase como se eu ficasse anestesiada. Quer ver um exemplo de dissociação? Que é legal? Eu estou lendo um livro muito legal e eu estou viajando ali na história. Eu não estou percebendo que está noite, que a luz apagou, que a minha água acabou. E isso é uma dissociação, é uma espécie de devaneio. Né? Isso é uma coisa que a gente
Faz, de vez em quando. Às vezes você está dirigindo e fala, nossa, eu nem lembrava que eu estava dirigindo. Perfeito, Eu né? acho que esse é o que acontece com todo Perfeito. mundo. Agora, numa situação onde algo é muito doloroso, é muito intenso, eu dissocio porque é dolorido demais. Eu não posso nem lutar e nem fugir. Então, ali pode começar todo um processo de congelamento emocional, que é o quê? Eu não estou sentindo. Dói, mas eu não sinto mais. E esse congelamento emocional, ele vai vindo em cascatas, né? E aí, em cada pessoa, vai desenvolvendo de um jeito. Então, uma criança, por exemplo, que fica no berço muito quietinha e não incomoda, em geral, ela está com congelamento emocional. Porque ela sente falta, sim, de ser pega, de ser cuidada, de receber afeto, mas ela já chorou tanto, ela desistiu. Tanto que na criança interior, eu sempre falo isso, né? Quem desiste primeiro são os pais. Que quem ama incondicionalmente é a criança. Quem ama incondicionalmente é a criança. E esse é o kit biológico que a gente nasce. Por quê? Eu preciso amar incondicionalmente porque eu preciso me conectar com esse adulto que cuida de mim. Porque eu preciso disso para ficar viva. Porque cada vez que eu sou pega no colo, que eu sou amamentada, que eu sou cuidada, pele com pele, o que acontece é que essa informação vai formando circuitos neuronais. Nas pesquisas do Bruce Perry, ele mostra que os 2 primeiros meses de vida é o momento mais importante do bebê. Toda a circuitaria neuronal está sendo desenvolvida, as mais importantes. Todo o processo de vínculo. E a depender do que eu recebi nessa fase, é assim que eu vou enxergar o mundo. Né? Então, o congelamento emocional, ele é uma resposta do nosso sistema nervoso, de todo o processo cerebral dessa história de luta ou fuga. Quando eu não recebo aquilo que eu preciso para continuar viva, eu tenho que congelar emocionalmente. Certo? Porque senão dói demais. Como é que eu lido com essa tristeza? Como é que eu lido com essa raiva? Então eu congelo. Você falando é uma isso, anestesia. Você falando isso, eu lembro do Isaac essa noite. Tá no processo do dente. E ele não quer cama. O colo. Coloca na cama, espinho. Isso. É o colo. Então hoje o sono dele foi colo, desde as 2 horas da manhã. Então essa parte que você tá falando, eu falei. E realmente ele tá com a dor, então você imagina a dor nele. Da gente, a dor de dente é uma dimensão. Legal Imagina você ter falado nele. isso. Legal você ter falado isso. A Helena porque também sofreu muito. pra gente, dor é uma coisa que a gente vem sentindo. É um processo, certo? Pra criança, ela tá sentindo pela primeira vez. Então, imagina, primeiro, da onde tá vindo isso? Exato. Né? E a gente sabe. Ah, eu sei. Ah, meu joelho tá doendo. Ah, o meu dente tá doendo. A criança não, ela sente tudo doer. O que é isso? Né? De onde vem isso? Que dor é essa? Dói, e é um primeiro contato. Aí o corpo É muito complexo. agitado, Exato. resmunga. É a Exato. forma dele se comunicar com a dor dele. E o que a gente ouve de algumas pessoas que não sabem sobre o desenvolvimento infantil, por uma série de motivos? Nossa, já faz pirraça desde pequeno, né? Nossa. É impressionante, né? Nossa, mas você não sossega, né? A responsabilidade de ser pai não é uma... Não. Não é só assim, eu vou ser pai, só quero ser pai por fora do cada vez Instagram. mais Não. desafiador, né? No mundo de tudo conectado, que a educação está sendo, como é que é? A infância está sendo virtual, né? Não é a... Terceirizada. Terceirizada, não é uma infância do tradicional, a brincadeira livre, a criança ser livre. É um desafio muito grande. Até você falou dela pro irmão mais velho, agora dá pro tablet, né? É, o tablet é o irmão mais velho. Tablet olhando agora. Ou tá o irmão mais velho do meio e o tá tudo Sim. Eu respondi sua pergunta porque você falou do congelamento emocional. Legal. Aí agora vem pra parte... Você quer perguntar, gente? Ela tá ali... Deixa ela só responder também. Ela quase jogou um Gente, negócio... eu quero água. Ah, pera. Gê, deixa só ela... Ela tá ali, ela tá se... Tá eu bom, já tô aqui, ó. bom. Eu ia- Tá bom, vai lá, Gê. Por favor. Vamos lá, Giovana. Tá. Pegando, Thaís, pegando esse gancho do congelamento emocional, e agora como a gente
tá tentando fazer essa nuance, me startou essa pergunta. Como a gente está fazendo essa conexão do quanto a criança, né, vai afetar toda a construção de vida, pegando um pouquinho até do que a Carol falou no episódio de terça-feira, né? Que a infância é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. Então, como que nós, adultos, vamos demonstrar o congelamento? Como que o congelamento emocional se demonstra na vida adulta? Como que a gente lida com ele? Como que a gente consegue perceber que ele está presente na nossa vida adulta? Legal. Tem vários jeitos. Deixa eu trazer um exemplo aqui que seja mais... Por exemplo, eu posso ter um congelamento emocional onde, para eu não lidar com uma determinada dor, eu estudo demais, eu trabalho demais. Eu estou o tempo todo ajudando pessoas, muito preocupada, resolvendo muitas coisas e não estou lidando comigo. Eu não sei o que eu sinto, o que eu penso. É muito comum ouvir isso, né? Do que eu gosto? O que eu quero? Em geral, isso pode denunciar um congelamento emocional. A gente pode ter congelamento emocional, por exemplo, eu acesso uma determinada dor e aí eu uso uma droga. E aí aquilo me anestesia. Porque eu não sei lidar com aquilo. O que eu vou fazer com isso? Quer ver uma coisa que eu escuto muito em consultório? Eu tenho raiva reprimida, mas como é que eu faço para ficar sem raiva? Eu falo, então, no caso, não tem jeito. No caso, você vai ter que sentir a raiva, você vai ter que aprender a como lidar com ela e, inclusive, saber onde você vai usar essa raiva. Né? Isso implode, né? Eu adoro aquela animação Red. Nossa, é muito bom esse desenho. Porque ela vai mostrar perfeitamente o que é uma criança que começa a acessar diferentes emoções, a raiva, e não pode lidar, não é permitido sentir raiva. E é muito legal porque ela é uma menina, né? E faz todo sentido mesmo, né? Nossa, Pega mal menina sentir raiva. É demais. Nossa, Esse filme é muito bom. E a mãe dá a impressão uma mãe narcisista, né? Um negócio bem doido. Muito bom, muito bom. Então, assim, e aí eu posso acessar um congelamento emocional que às vezes eu nem acesso, eu vou chegar um pouquinho perto daquilo que me incomoda, mas aí eu bebo. E aí eu uso uma droga, aí eu compro, aí eu pego a rede social. E aí eu não tenho que lidar mais com aquilo que eu não sei como lidar. Não sei, não aprendi. Desvia o canhão, vou só desviando. Então, eu acho que na vida adulta dá para pegar muito mais comportamentos compulsivos, onde eu tenho um congelamento emocional, ou mesmo quando eu pergunto, né? O que você está sentindo? Como é que está sendo isso para você? Não sei. Essa questão da pergunta que você está sentindo, acho que muitas pessoas nem imaginam, não sabem o que é identificar o que está sentindo. Exato. E isso denuncia muito um congelamento emocional. Porque eu preciso responder as coisas que são aceitas. Tá tudo bem. Não tem problema. Por exemplo, nesse quesito, a escuta empática é muito poderosa. Porque quando você tá ali num lugar para isso, né? Intencionado, seguro, ou eu confio, ou é um amigo, é uma amiga, ou é meu terapeuta, e eu falo, como é que você tá? Como é que é isso para você? Eu lembro de uma situação onde, na consulta, a pessoa me contou como foi o processo dela na gravidez, e foi, assim, muito, muito complicado. Eu disse, como é que foi para vocês? Foi tudo bem. Eu falei, foi tudo bem? Aí eu perguntei de novo, como foi para vocês? Tudo bem, deu tudo certo. Como foi isso para você? Foi muito pesado, foi horrível, eu me senti super sozinha. Vai cutucando. Tipo. Mas claro, né, isso é uma coisa que ela é construída, assim, e eu começo a acessar esse lugar da permissão de dizer como eu estou de verdade. Porque ainda mais quando a gente toca nesses pontos de gravidez, ou como é a minha relação com a minha mãe, com meu pai, com a minha filha, com meu filho, né? Como que eu vou dizer que eu não tá legal? Até aproveitando que você falou pai e filho,
Vamos dizer assim, talvez problemas, a gente até falou isso terça-feira também, né? Mas aí eu agora, falando de infância mais específica, o problema maior é com a mãe ou com o pai? Pergunta de 10 milhões de dólares. Versão brasileira. Álamo. Nossa, você viu, Giovana? Agora deu aquela... marshmallow. Ai, gente. O que você na sua experiência, assim, Thaís, o que você nota? O que eu vejo, a gente estava comentando essa semana, que é o seguinte: as pessoas próximas da gente, quando cada um começa a falar, fala, primeiro o pai. Pô, mas paternal, problema paternal. Pô, ninguém citou a mãe. Uhum. Aí por isso que até mais uma curiosidade. Isso estou falando próximo a gente. Uhum. Mas aí no seu universo de atendimento, com a sua experiência, o que você tem notado? Quando vem o trauma, algo de infância, assim, que pega muito nesse adulto, que impacta, né, nesse adulto, é do pai ou da mãe? Não tem diferença. Eu acho que o que tem diferença é que, de novo, no Brasil a gente tem uma questão cultural sobre a ausência paterna, seja emotiva, física ou ambos. Então o Brasil já... Então, o que eu vejo é muito mais um lugar de... Com a aliança terapêutica, eu começo a sentir que eu tenho permissão para dizer dos meus desconfortos. Tá. Então, o que eu diria por causa de um monte de coisa, que é muito complexo, tudo depende, na média, blá, blá, blá. Como a gente vem de um país onde culturalmente o pai é ausente, falar mal do pai tem uma certa facilidade. Pô, o cara não estava aqui, pô, o cara não me ajudou, pô, a gente não conversou, sei lá, né? E, em geral, a mãe está sobrecarregada. E ela faz tudo sozinha, ela tá ali se esgoelando, ela faz tudo para essa criança minimamente poder estudar, ter uma vida melhor, tals. E aí pega mal eu falar da minha mãe. Pô, ela trabalhou pra caramba, vou falar que ela não foi legal. Então, eu diria que tem muito mais esse viés do que exatamente. Tem mais problema com o pai e com a mãe, porque esses dois seres... eles vão aparecer o tempo todo. Tem como escapar. Não tem como escapar. Eu não conheço. Se alguém conhece, que maravilha. Então, tá em outro planeta. Porque, em geral, o que eu vejo um trabalho vem mais impactado ali pela convivência com a mãe, e aí, na sequência, depois vai vir o pai. Ou, às vezes, vem de cara já o pai, e depois vai a mãe. Se o ambiente terapêutico for propício para validar o que eu sinto em relação a essas pessoas na minha vida, porque daí essa é uma outra característica do Brasil, em virtude da nossa desigualdade social, da nossa desinformação, do mito de que terapia é para gente doida e que a família é tudo. E aí, claro que eu vou ter profissionais formados na área da psicologia, da psicanálise, que vêm deste lugar. Deste lugar, bebe dessa fonte. Né? E aí é muito comum escutar que alguns profissionais disseram: aqui não é lugar de falar mal de mãe nem de pai. Eles te deram a vida, o que é isso? Agora é com você. Não tem uma validação social, certo? Eu olho para o lado... Tá todo mundo falando que a minha mãe é maravilhosa, que é tudo ótimo. Como é que eu vou dizer que a minha não foi? E aí, essa é uma característica, por exemplo, que hoje... eu não terminei de falar a biografia minha. Beleza. Eu faço ali o resgate da criança exterior, 2020 grupos. Quando chega 2022 e 2023, eu começo a aprofundar nas questões de trauma, transtornos de personalidade... sistema familiar narcisista, traumas complexos. E aí eu paro com a terapia breve e começo a psicoterapia continuada. E por quê? Por 1 milhão de porquês, mas teve um principal. A principal autora hoje, 35 anos que ela trabalha com isso, é a Christiane Sanderson, uma psicóloga britânica, que eu fiz um workshop com ela em janeiro
do ano passado, e eu traduzi um livro dela por minha conta, assim, não é uma coisa, né, não é divulgado, para mim, para o meu estudo, um livro que ela fez para terapeutas, o que é que ela vai dizer? Que nas pesquisas mais recentes da Inglaterra, e o que eles usam hoje para ter o atendimento social para quem não pode pagar terapia na Inglaterra, são 2 anos. Por quê? 1 ano é o esperado que se tenha a aliança terapêutica. O que é aliança terapêutica dentro desse lugar onde são sobreviventes de famílias disfuncionais? É diferente atender sobreviventes de famílias disfuncionais. Por quê? Um sobrevivente, ele não pode ser atendido por alguém que diz assim, aqui quem manda sou eu, você vai fazer, você vai obedecer o que eu mando você fazer. Eu sou uma autoridade, aqui eu estou acima de você, eu sei mais, eu estudei mais, não. Com sobreviventes, a gente precisa de ter tem que ser horizontal, não dá para ter a mesma dinâmica de poder que essa pessoa teve ao longo da vida com os abusos que ela sofreu, certo? Então, esse terapeuta que atende essa pessoa precisa criar um espaço de segurança, de confiança, onde ela não se sinta humilhada, envergonhada. Ela precisa sentir que tem um chão ali compartilhado. Então, esse profissional precisa fazer... Às vezes, a gente vai falar em sessão nós, para fazer o máximo para acolher e abraçar essa pessoa. Às vezes ela vai ter a experiência de um vínculo seguro pela primeira vez na vida dela. Nossa Senhora. Lembra que eu falei lá atrás? Do bebê que chora, às vezes o cuidador primário pega, às vezes não pega, às vezes pega e sacode. Ele vai ter uma ambivalência. Senhora. Então ali começa a desenvolver o vínculo inseguro, né? Quando ele vai, e aí tem um monte de coisa que vem depois disso, tal, porque se fosse só pegar no colo, fosse muito mais, né? Isso é só a pontinha do isso é só o fiozinho que a gente puxa. Então, às vezes a pessoa vai experimentar o vínculo seguro pela primeira vez. O que é vínculo seguro? Bem, eu posso falar, eu posso ser quem eu sou, e eu não vou ser humilhado, envergonhado, e não vou ser punido. Certo? E aí, quando ela acessa isso no ambiente terapêutico, e esse terapeuta tem esse manejo com o sobrevivente, né? A Cristiane Santos, ela deu um workshop online, e eu participei desse workshop, e ela trouxe isso. E nesse livro ela traz também. É muito importante a aliança terapêutica. Porque esse sobrevivente, o que ele mais sentiu na vida foi traído. O que mais aconteceu com ele foi alguém mandava, ele foi punido, humilhação, ele não podia ser ele. Rejeição. Também. Quando ele acessa esse lugar da aliança terapêutica, aí ele começa a aprofundar no processo de recuperação. Desculpa, gente, não engasguei. Ei, Jesus. Eita, vamos lá, toma água aí, rapaz. Perdão. E aí, no próximo ano, ele começa, em geral, a aprofundar nos processos dele. Então, e eu vivi isso antes, né? Porque eu já tinha clientes que eu fazia acompanhamento continuado, e eu percebia isso. Mesmo a gente tendo feito o resgate da criança interior, a pessoa só conseguiu me contar coisas depois de 1 ano de aliança terapêutica. Nossa Senhora, rapaz, parou aí a tosse. Desculpa. Meu Deus, 1 ano depois. 1 ano depois. Ela conseguiu falar de coisas dela que ela não falou dentro desse 1 ano. Que doido isso. E aí, o que a Cristiane Sanderson traz? Ela traz que isso acontece porque a pessoa... E não é porque ela fica controlando, não vou contar. Uhum. Não é isso. É porque ela, de fato, está vivendo uma experiência onde ela se sente segura para falar aquilo. Você tem uma ideia? Eu tenho clientes que ficam desconfortáveis sobre remarcar a sessão. Só de fazer isso. Thaís, olha, eu tenho um compromisso essa semana, eu queria remarcar. Teve cliente que me falou, Thaís, eu fiquei a semana inteira fritando com isso. Como que eu vou te falar isso? Com muito medo. Aí você pode dizer, mas qual o problema, né? A gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa para ela acessar esse nível de medo dessa autoridade feminina que eu represento hoje para ela se sentir desconfortável de dizer para remarcar. E aí eu digo, não, tudo bem, remarcar, a gente remarca, né? Aí depois ela me contou, e aí eu falei, poxa, que bom que você está me contando isso. E como é que tá para você agora? Você acha que
Dá para remarcar de novo? Se você precisar, você vai ficar mais tranquila? Como é que é isso? Porque tudo vira material. Entende? Então é muito delicado. Agora imagina, para quem não tem experiência sobre esse lugar de sobreviventes de família disfuncional, de repente dizer, mas qual que é o problema de remarcar? Imagina, tá tudo bem. Então tem tudo, é muito delicado. É muito delicado. Então, isso foi uma coisa, foi uma coisa que eu aprofundei no meu trabalho, que também denuncia o vínculo que eu vim. A minha origem de vínculo inseguro é um vínculo chamado evitativo. Então, eu também evitava. Para mim, a terapia breve era muito confortável, porque eu ficava pouco tempo com o cliente. E aí, quando eu vou acessando o vínculo seguro com os profissionais que me atenderam, que me acompanharam, aí eu também posso desenvolver esse vínculo seguro com os meus clientes e aí sim a gente aprofunda com a psicoterapia continuada. E claro, porque eu também tive essa informação a partir do workshop com a Cristiane Sanderson, aí eu entendo. De fato, a psicoterapia continuada, ela tem um propósito com sobreviventes que é muito importante, esse lugar da aliança terapêutica e a pessoa poder aprofundar nas próprias questões. Nossa, perfeito, perfeito. Thaís, vou aproveitar aqui. Pessoal, tá gostando do assunto? Você aí no presente, você no futuro que vai assistir a gente, tá gostando? Curta, se inscreva no canal e compartilha para quem precisa ouvir, escutar e assistir o episódio de hoje, né, Glauco? E também, lembrando, se você ainda não é membro do nosso canal, seja membro. Nós temos 3 aquisições, né, Glauco? A primeira, Zumpsaurus, onde você pode enviar sugestões de temas e convidados. Segundo, Consciência Vital, onde tem um ajuntadão dos The Best Of, do que aconteceu aqui no SantaCast. E ainda pode enviar também perguntas por vídeo, com cara de traquinas aqui. Traquina. A gente quer ver cara de traquinas. Exata aí. E a terceira opção, Trigêmeos, que você vem assistir aqui com a gente. E também tem conteúdos exclusivos e tudo que tem no Zumpsaurus e no Consciência Vital, certo? E a gente Giovana? É legal, viu? Não é a gente 007. A gente boa. Né, Giovana? O povo gosta, pelo menos. Galera aqui tá sendo uma sessão de terapia, porque ela tá falando aqui, tá voltando as coisas. A cabeça tá tipo assim, ruminando. Tá assim, as pastas. Tive até crise. Não, tem gás. Mas será que eu vou jogar? Eu já vou me abrir aqui com a Serena. Emotivo, mas você me falando de algumas coisas de infância, até do que insegurança, evitativo. Eu sofria muito para fazer prova de matemática. Conte-me mais sobre isso. Vamos lá. Não, aí eu até acredito que muita prova para ele. Por exemplo, eu cheguei a ter úlcera nervosa mesmo de fazer prova de matemática. Mas Aí pronto, é uma terapia. Não, eu tô jogando. Não, é que você falou assim, você foi falando, eu falei, nossa, que trauma. Porque a cabeça vai assim, não tem jeito. Você tá com... Aí vai... Não foi buscar um trauminha aí, não? Alguma coisa na sua cabeça? Isso pra mim foi uma coisa traumática. Sim. Vou contar uma história baseada em fatos reais, tá bem? Vai. Para falar um pouco sobre essa coisa de performance de escola. Legal você ter falado isso. Tá em pé. Peraí, já, gente, então deixa a performance de escola agora. Calma aí que essa é importante pra gente. Ó, pra quem também sofreu de prova de matemática, assim como eu, vem com a gente. Tá, então vamos lá. Uma pessoa que cresceu num lar com muita violência verbal, um dos cuidadores primários viciado em álcool e outras drogas, violência física, violência doméstica. E aí, essa criança começa a frequentar a escola, ali já na pré-escola, e já é cobrado uma performance, porque os irmãos eram muito bons nas notas. Porém, esses irmãos eram filhos de outro pai e estavam vivendo em outra casa, que não era essa convivência da violência, das agressões, certo? E aí, essa criança chegava ali na época da nota, né? Nossa, mas que nota é essa? Que absurdo. Por que não é igual dos irmãos? Comparativo. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Como é que você conseguia ainda estudar convivendo com tanta violência? Porque era uma violência que ela não tinha hora. Porque às vezes rola isso, né? A pessoa chega do trabalho... Tem a violência. Não, era constante, era uma coisa constante. Meu Deus. Então, como que essa pessoa conseguia ainda performar em termos de nota? O que está acontecendo agora na faculdade? Todas as vezes que chega a semana de prova, a pessoa tem crise de ansiedade. Certo? Então,
que aconteceu com esta pessoa? Esta pessoa estava num lar caótico, era comparada com os irmãos, era cobrada performance. E aí hoje a gente trabalha toda uma questão emocional, a gente precisa fazer vários exercícios de regulação emocional, no momento das crises de ansiedade, fazer toda uma preparação quando vai chegar a semana de prova. Então, por exemplo, ela que é mulher, a gente faz um trabalho onde vai ver qual é o período do mês que ela está, é tensão pré-menstrual, é o processo de menstruação, é depois, porque isso também tem uma alteração sobre como que vai ser a resposta, tem que diminuir o consumo de cafeína e fazer exercícios de regulação emocional para lidar com essa questão. E a gente já teve uma redução bem grande nas crises de ansiedade. Então, o problema é o jeito que essa pessoa estuda? Não. Se a gente trabalha pensando assim, vamos olhar daqui para frente? Vamos desenvolver uma metodologia de estudo? Não. Então, tem todo um trabalho, resgate da criança, acolher essa criança, fazer toda uma preparação do sono. A gente precisa que ela tenha um sono para ter toda uma estabilidade, uma preparação para lidar com essa semana de prova. E a gente vem trabalhando, já tem uma resposta muito interessante. Mas saber o que aconteceu com esta pessoa e ir desprogramando esse lugar de que a coisa mais importante é a nota, é um processo. Nossa, esse negócio de nota, perfeito. Não, nossa. Certo? Boa, boa. G, você agora, Giovana. Vamos lá, Giovana. Tem uma coisa do sono depois que eu quero... Essa agora não é minha. Ah, não? É a nossa do chat. E aí, galera do chat, sejam bem-vindos. Não é mais coração assim. Agora é só dorama, rapaz. Que agora é só bonitinha, dorama. atualizada agora. Atualizada. O dedutor do Glauco consegue, Glauco? O Glauco, ele não sei o que acontece no processo. Tem coordenação pra fazer isso, gente. A coordenação Aí, Glauco, tá bonito. Olha, evolução. Bonito. Toma dorama pra vocês. Toma dorama pra vocês. Toma dorama pra vocês. Fica mesmo, achei evolução. Já tá conseguindo de terço pra cá. É isso. Então vamos lá. Mata, se não morre, melhor ficar quieto. Pelo amor de Deus, gente, não tá tendo. Misericórdia. É uma pergunta do Lucas. E aí, Lucas? Qual seria a relação da demora do amadurecimento do homem com sua infância? Boa. Tá. Nossa, não só com a infância, né? Porque, na verdade, tudo que a gente está falando aqui é porque tem um recorte sobre a questão biográfica, mas nada é isolado. Né? Então, a gente precisa pensar Brasil. Brasil, não. Ausência paterna, certo? E aí, o que a gente tem com essa... O que pode ter, né? Com esse atraso, digamos assim, em relação ao amadurecimento, pela minha experiência, meus estudos mostram, tem muita relação com essa história de reprimir sentimentos e não ter espelhos. Então, se eu tenho que lidar com tudo sozinho, inclusive um documentário maravilhoso para falar sobre isso é o The Mask You Live In, A Máscara que Vive em Você, que já está disponível no YouTube, inclusive. Vai mostrar como que esse processo de não ter um letramento emocional, porque se o homem tem que dar conta e tem que ser forte e não chora, e se trouxer o problema que apanhou na escola, vai apanhar dobrado, né? Inclusive, em geral, os meninos apanham, fisicamente eles apanham mais do que as meninas. Eu acho que no documentário O Silêncio dos Homens fala sobre isso. Não fala sobre apanhar mais, né? Eles coletaram essa informação. Nossa, é muito bom, inclusive, esse documentário. Galera, sim, é muito bom. E aí, bem, se eu não tenho um letramento emocional, se eu reprimo os meus sentimentos e eu não falo isso com outros homens, eu vou ter um atraso, certo? E aí tem uma outra dinâmica, que é o reizinho, né? O menino que, muito cedo, o que acontece? Quem vai lavar a louça, quem vai arrumar a cama, quem vai dividir ali as tarefas, em geral, são as meninas, e os meninos não. Os meninos vão brincar, né?
Bem, e aí tem toda uma questão de que esse menino, ele já lida com privilégio desde muito cedo. Porque é um privilégio. Eu não preciso preocupar com a louça, eu não tenho que, né, varrer o chão, sei lá, coisas muito básicas, arrumar a cama. Inclusive, tem dinâmicas em família onde as meninas apanham porque o menino perdeu coisas, pune as irmãs ou os irmãos, enfim. Isso rola, isso, né? Uhum. Então, assim, qual é a maturidade desse menino? Esse menino não lida com cuidado. Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, o podcast do Memo fala muito bem sobre isso. É muito legal. Tem um episódio mais recente deles, eles fizeram uma série só para falar dos cuidados. Como que os homens não sabem cuidar, eles não foram ensinados a cuidar. Certo? Uhum. Bem, então é isso. Esse homem, ele cresce falando que ele tem que cumprir lá um checklist de performance que não leva em conta as emoções. O máximo que é permitido ele sentir é raiva, porque daí ele é muito macho. Certo? Ele pode virar o Hulk. E aí, como que a gente vai esperar um desenvolvimento se a gente precisa de tudo isso? A gente precisa saber lidar as emoções, expressar, poder ter com quem conversar e trocar, poder dizer, nossa, estou passando por isso. E você já passou? O que você fez? Como é que é? Como é que a gente vai esperar uma maturidade de alguém que lida com privilégios, tem que performar, não pode falar das emoções? Nossa. Mas dá uma pane. Dá para esperar a maturidade dessa pessoa? Não dá. Aí o que acontece? Atraso. Qual é a maior prescrição que eu faço dentro de consultório para os homens que eu atendo? Viajar sozinho, morar sozinho, fazer a mala da viagem. Nossa, eu acho que todo mundo deveria morar sozinho. Para passar por essa experiência. E ter a experiência, inclusive, de cuidar das próprias coisas. E não de ter alguém que está ali, uma mulher, o tempo todo que está fazendo para esse homem as coisas. Porque ele não sabe o que fazer. Na cabeça de várias pessoas que eu conheço, começam a passar um vídeo. Como que você vai esperar a maturidade? Tem um atraso, claro que tem um atraso. Né? Você imagina, o cara... Vamos pensar na pornografia, né? Qual que é o acesso hoje de pornografia? Hoje. Há muito tempo. Mas eu digo por causa da banda larga, né? Tem um TED sobre isso que é aterrorizador. Eu acho que deve ter uns 10 anos esse TED. O que o cara vai mostrar? Que eles não conseguiram o grupo controle nos Estados Unidos para fazer a pesquisa de pornografia. O que é o grupo controle? São os meninos que não consomem pornografia. Porque eles tinham o grupo dos meninos de 10 até não sei quantos anos consumindo pornografia. Eles precisavam ter o grupo controle, que é quem não consome pornografia. Não conseguiu. Não conseguiu. Não acharam. Tá. Se a escola de sexo para o menino é a pornografia, E tem uma coisa que é muito dura. Ai, meu Deus. Foi um meme até muito recente no Instagram da Thaís Basile, que ela vai falar assim, imagina, esse menino cresceu sendo cuidado por uma mãe que dava tudo na mão. Dependendo da casa, a irmã também fez isso por esse menino. Aí ele casa, e aí ele também tem uma mulher que tá nesse jogo, né? Aí ele chega no trabalho e tem uma mulher chefe. Ele tem um embaraço cognitivo, ele não sabe o que é estar hierarquicamente vendo uma mulher líder, ele não sabe o que é isso, ele só conhece mulher que faz por ele é o rei. E as mulheres existem para servi-lo. Como que de repente aparece essa aí do nada? Que é isso? Veio de outro planeta? E ela vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ele tem um embaraço cognitivo. Certo? Nossa. Agora você imagina. Vamos lá. Tá essa pessoa, não chora, vira homem, performa, não pode sentir essas emoções aí, tá errado, só pode sentir raiva no máximo, tá? Aí beleza, ele casa ali com a Valentina, eles vão transar, essa Valentina já sabe como é que ela sente prazer e que a pornografia, né, essa escola pornográfica não atende às necessidades dela. Ela vai dizer, Enzo, então, deixa eu te falar aqui um negócio, vamos conversar sobre esse lance aí, porque não tá rolando pra mim, não. O que o cara vai dizer? Que isso, gente?
Não, quem manda aqui sou eu, quem tem que performar, que tem que saber. E eu só conheço mulheres que me servem. E não que pensa, que questiona, que vai dizer... Tem opinião que... O que é isso? É atraso. Não, e você tá falando com 10 anos. Já sendo educado. É. Como é que vai ser no futuro com a mulher? Quer ver um desafio muito grande que eu tenho em consultório com os homens? É eles se darem conta que eles foram abusados sexualmente e que a pornografia é abuso sexual. Pode ficar registrado como abuso. O que acontece? Vamos falar um pouco sobre a questão do abuso sexual infantil, né? O que é o abuso sexual infantil? Não é como um adulto percebe algo. É como a criança percebeu aquilo que aconteceu com ela. Certo? Então, tudo que faz uma criança entrar em contato com sexo, ela não sabe o que é isso, ela é exposta a isso, e isso pode ficar registrado como abuso sexual infantil. Exposição à pornografia, ser tocado, muitas coisas, inclusive olhares. Eu já tive clientes que acessaram as questões de olhares. Eu tinha uma pessoa assim na minha família que me olhava de tal jeito e eu sentia um incômodo muito grande. E aí depois soube que teve abuso de outras mulheres por essa pessoa da família, e que já tinha um olhar de desejo. Isso pode ficar configurado como abuso sexual. O que acontece com os meninos? Vamos pensar junto aqui. O menino cresce para performar. Muito cedo, o que ele ouve? Ah, pegador. Ah, olha, tá namorando a coleguinha. Olha, já é, né, muito macho desde cedo. Que gracinha. Tá. E aí, bem, se ele tem que ser pegador desde criança, já tá ali consumindo pornografia, já tem toda uma linguagem, eu faço, eu aconteço. Casa de prostituição era muito comum. Os pais levaram para perder a virgindade. 10, 11 anos, muito comum, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa pessoa entender que isso pode ter ficado registrado como abuso sexual infantil se ele ouviu que aquilo era ser homem? Então, tudo bem ser tocado. Então, tudo bem ter uma relação sexual aos 11 anos. Ele é precoce. Que legal. Quando a gente aprofunda nas questões emocionais, esse homem vai começando a ter um letramento emocional, inclusive, o que mais tem de congelamento emocional são os homens, óbvio. Como é que eu vou dar conta da vida se eu tenho que performar? Então, a droga é muito útil, né? A bebida, as outras drogas, elas são muito úteis, porque eu não estou dando conta dessa solidão. Não tem mais ninguém que fala sobre isso, mas eu tenho que performar. Então, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, sei lá, compro, blá. Certo? Consumo pornografia. E aí, para dar conta do rojão, certo? Aí, quando eles vão acessando esse lugar do descongelamento emocional, muito difícil fazer resgate da criança interior com os homens. Muito difícil. Por quê? Se eu escrevo a minha biografia, conto, e aí a terapeuta fala, nossa, mas você era uma criança. Não, mas é assim mesmo. Não, mas para ser homem... E tem todo um congelamento emocional. Até para ele sentir, se conectar com essa criança, é muito difícil. Eu dou muitas voltas para fazer a conexão desse adulto com a criança que ele foi. Muitas voltas. Não é fácil. Tá? E aí, muitos processos abusivos, inclusive com mães de coleguinhas, é muito comum isso. Muito comum. Muito comum. Gente, vamos pensar, o tabu, sexo é um grande tabu. A gente não fala sobre essas coisas. Num país onde a ausência paterna é imensa, a gente tem muitas mulheres sozinhas, com muitas questões de repressão sexual. Então, quando eu lido com determinadas situações, né, de toque, de ver, o desejo pode vir. Só que como que a gente vai falar sobre isso? Isso é muito complicado. E muitos clientes foram aliciados por mães de coleguinhas.
inclusive de expor, de tirar a roupa, de mostrar, de fazer toda uma questão de exposição. Como é que eu vou dizer para esse homem adulto, olha, isso foi um abuso, isso está errado. Você era uma criança, você não podia estar sendo exposto desse jeito. Não, mas isso é ser homem. Mas, por exemplo, Thaís, a hora que acessa isso, pode, Cara, sei lá, dar uma pane no sistema dele? Então, isso vai isso depender. É delicado, Isso é muito delicado. Tem que ir com muita calma e o que a pessoa vai apresentando, né, eu vou puxando com muito cuidado. Até para falar, ó, você era uma criança. Você acha que é correto expor uma criança desse jeito? Mas como homem, você não era um homem, você era uma criança. Então é uma coisa que precisa ir com muito cuidado. Mas sim, pode ali ser um gatilho. A pessoa pode se dar conta de, nossa, isso foi um abuso, isso é muito grave. Né? E aí é outro problema, porque como o congelamento emocional já vem acontecendo desde a infância, quando esse homem começa a sentir uma dor, uma tristeza, é imensa. Por que tem toda essa graça de que quando o homem fica com gripe, parece que aconteceu... O homem parece... Ele não sabe lidar com as emoções mesmo, ele não sabe o que é isso. Então tudo é muito, né? Tudo... um bebê. É perfeito. É isso, é um bebê. Se torna Isaac. Exatamente. É um bebê. É como se ele estivesse acessando aquela dor pela primeira vez. Mas tem muita poeira debaixo desse tapete, né, gente? Aí quando vem com tudo. Nossa, então a gente tá hoje num... Mulher reclama do homem, o homem reclama da mulher, mas também tem que entender os dois lados. Na verdade, é a empatia dos dois lados, né? Porque aqui sofre de um jeito há muito tempo e aqui também, às vezes, o homem é negligenciado, né? Porque é o papel de homem, é homem, ele tem que ser o... Essa é uma discussão muito complexa, né? É muito complexo, é muito complexa porque a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numas de novo, alguém que sabe muito bem cuidar e que aprendeu a cuidar desde muito cedo, não entra no papel dessa que vai cuidar dessa pessoa que não aprendeu a cuidar, que não sabe cuidar de si mesmo e que adora achar um papel ali de mãe, uma mãe que adora achar um papel de filho. Nossa Senhora. Perfeito. Então, o exercício da autonomia e da autorresponsabilidade, que é uma coisa que o processo da terapia com os sobreviventes de trauma preza muito sobre a questão da autonomia e da autorresponsabilidade. Ok, isso aconteceu comigo. O que eu vou fazer? Sim, o que eu vou fazer com isso agora, porque... Aconteceu, não tem como pagar. Não. Pagar, não tem como. Pelo menos eu não conheço, não é assim que eu trabalho. Certo? Como é que eu vou acessar minhas vulnerabilidades e como é que eu vou levar isso para o lugar que precisa ser levado? Como é que eu vou falar isso na terapia e como é que eu vou aprender a desenvolver autonomia e autorresponsabilidade e não sobrecarregar o meu parceiro ou a minha parceira com essas minhas questões? Porque se a gente piscar, é muito bom que alguém resolva para mim, não tenha que ser eu para resolver. É muito bom. É muito bom pôr a culpa em alguém. Isso aí a gente conhece muito bem. Terceirização da culpa fica mais fácil. Né? Cara, eu nunca erro. E você ter a humildade, né? Que isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho um estilo de profissionalismo que não é o comum, eu diria. Então, quando eu falo dos meus processos, né, nos meus vídeos eu falo das minhas questões, eu tenho uma playlist só das minhas experiências. Então, por exemplo, eu conto que eu fiz parte de Codependentes Anônimos, nananã. Isso, para algumas pessoas, é um absurdo. Como assim você é terapeuta e vai falar das suas questões? Sim, eu sou essa pessoa. Eu sou humano, sou sábio. Eu sou humana. Exato. Eu no mesmo planeta que você. E a coisa que eu mais escuto dos meus clientes é como é bom quando eu ouço coisas que você diz sobre a sua experiência, eu não me sinto sozinha. Não foi só comigo. Que bom que tem isso. Né? E aí uma das coisas que eu vejo, inclusive eu estava num evento essa semana, que a gente estava discutindo exatamente, né, por que no Brasil é tão complicado ter formações que a gente tenha o aprendizado de como lidar com as questões de traumas, de abuso. Por que essas formações não estão dentro da academia?
Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que tem muitos jeitos de responder isso, muitos porquês, mas um dos que eu vejo é o próprio profissional não trabalhar as suas questões. Eu recebo alguns profissionais, alguns terapeutas que quando fazem o resgate da criança interior comigo, o manejo em clínica dele muda, porque ele viveu essa experiência. E agora ele sabe que sim, é muito importante saber o que aconteceu com você. Né? E um dos exercícios que tem no resgate da criança interior, que vocês fizeram, que é quando a criança responde, né? E é um susto. É um susto. E aquilo não fui eu que induzi, não, saiu. Não tiveram coisas que vocês lembraram ali na vivência? Sim. Que a gente não falou, agora vamos lembrar de... Não, o negócio... Vai saindo. Aí você fala, mano, como é que foi isso? Então, viver a experiência e ter humildade, né? Por que eu tô falando isso? Porque esse é um aprendizado para mim muito forte, assim, que é ter a humildade de reconhecer, poxa, isso que eu tô fazendo não é legal. Isso tá me machucando e tá machucando outras pessoas. Como é que eu vou resolver essa questão? Como é que eu vou admitir, poxa, isso que eu falei com você não foi legal, né? Ou você me fala e eu falo, pô, não foi. Vamos conversar sobre isso? Se tivesse um programa, tá na grade, na academia, esses tópicos, a gente faria uma sociedade diferente. Uma boa sociedade, talvez. Eu acho que seria um dos caminhos para isso. Porque esse lugar de olhar para os próprios traumas, né, ele é muito importante. Assim, ele é uma escola, na verdade. Porque o que a gente sabe sobre educação infantil, de fato, do desenvolvimento infantil? Essa cara que eu tô falando. Né? Você é a área mesmo, recentemente, pai. Aprendemos muito aqui no podcast, muita coisa. Inclusive, até quando a gente fala que o parto do Isaac foi normal, tem gente que assusta, vocês são doidos, foi na sua casa. Que a galera não conta a parte ruim do que acontece quando faz um parto normal em casa, mas assim, é uma dedicação, é totalmente diferente, né? E tem uma outra coisa, né? Eu sempre falo sobre o tempo dos sobreviventes de famílias disfuncionais. É um tempo que, em geral, ele é diferente. Então, por exemplo, é muito comum ouvir assim, eu sou adulto, mas eu não me sinto adulto. Eu me sinto uma criança num corpo adulto. Eu não sei lidar com dinheiro, eu não consigo ter um relacionamento longo e saudável, eu sinto desconforto com determinadas situações, eu tenho compulsões, eu tenho vício nessa droga, naquela, né? Eu me sinto muito imaturo, então, emocionalmente, como se fosse uma criança ocupando um corpo de um adulto. E isso, claro, é muito em virtude do que aconteceu com essa pessoa, o que ela aprendeu. Então, o que ela aprendeu em geral sobre sexo, sobre dinheiro, não está ajudando muito. E aí, como é que a gente admite como adulto? Eu achava que eu sabia lidar com dinheiro, eu não sei. O que eu aprendi não foi legal, não está me ajudando. O que eu aprendi sobre sexo não está me ajudando. Como é que eu admito isso, né? E falo, preciso aprender, quero fazer uma coisa saudável. Eu tenho que ter humildade para reconhecer, e às vezes eu sou um profissional muito bem-sucedido no que eu faço. E aí, como é que eu faço para admitir? Precisa ter humildade, né? E falar, humildade. E a gente precisa de mais gente humilde para viver esse mundo, hein? Menos pessoas arrogantes e mais humildes, porque tá muito difícil. Ultimamente, ainda mais agora, tanta mudança. Não, é que a mídia hoje é tudo alta performance, que a gente sempre fala, né? Tudo você tem que estar sempre bem, sempre... Você não pode errar, você não pode ser triste, não pode ficar triste. Então, falar de sentimento, então... você tá sendo muito, né? Mimizento, né? Você tá estranho. Você não tem tempo pra ficar depressivo, não. Vai trabalhar, ou para com esses pensamentos. Deixa quieto. Não, tem todo um... Só que você imagina esse universo, você foi falando, imagina o universo, cada mente, né? Que você não vai descascando. Que você vai descascando de cada profundidade, experiência, né? A experiência de cada um, os traumas, assim. E são muito parecidos os traumas que você nota na sua experiência? Parecidos? Eu não diria parecidos, mas eu acho que tem algumas coisas,
determinadas regiões, quem vive em cidade maior, quem vive em cidade menor. Eu acho que tem algumas coisas, mas eu acho que não, tem uma coisa que é muito semelhante no Brasil, infelizmente. É a pessoa viciada em álcool. E que é álcool? Álcool. A bebida alcoólica é um grande problema nas questões da disfuncionalidade da família. Primeiro, o álcool no Brasil, eu vou dizer no Brasil porque é a minha realidade e um pouco do que eu acompanho dos estudos, ele é muito nesse lugar da alegria e da celebração. Né? Socialização também. Socialização. Isso. E aí o que acontece é que, em geral, o que as pessoas pensam sobre vício? É aquela pessoa que fica na sarjeta. É aquela pessoa que fica caída. Aqui tá todo dia no boteco jogando a sinuquinha. Né? E aí o que em geral a gente vê, o que eu vejo em consultório, né? Violência doméstica, seja violência psicológica, física, a combinação das duas coisas, a questão com dinheiro, a questão com vergonha. Eu já tive clientes, por exemplo, que pararam de fazer festa. Porque quando ia fazer festa... Qual é a lembrança deles de festa? Vergonha daquela pessoa que bebia, da família, e sempre fazia vexame nas festas. Então não faço festa. Não faço? Porque como é que eu não vou convidar essa pessoa? E festa tem que ter álcool. Outra coisa é a imprevisibilidade, né? A pessoa que bebe, em geral, o que ela faz é que ela bebe fora, chega bêbada em casa e começa a tocar o terror. E esse terror pode ser bater, pode ser brincadeira sem graça, pode ser a coisa do vexame. Então, eu já tive clientes, por exemplo, que na infância não levavam as coleguinhas em casa para estudar, fazer aula, estudos em grupo e tal, porque a qualquer momento aquela pessoa que bebia podia chegar. E ela tinha muita vergonha. E como que ela ia improvisar para mim? Exato. Então, isso é uma das coisas que eu vejo como padrão. Isso é muito recorrente em consultório. A bebida alcoólica. Ela é um baita problema. Um baita problema. Baita. Uma coisa que eu ia passar... Você ia falar do sono. Do sono. Recentemente eu fui fazer um trabalho para um cliente e eu fui estudar um produto de foco. E eu falei assim, para falar de foco, eu acho que eu vou voltar, máquina do tempo, né? Pegar de 2020 até 2024 as principais notícias sobre cognição. Então, desde a pandemia, o que aconteceu com a gente, como é que fala do pós-pandemia, como é que é o Covid termo? longo? O Covid longo, os alimentos ultraprocessados, como tem influenciado na nossa cognição também. E aí foram falando brain fog, o apodrecimento do cérebro agora no final do ano, falando sobre isso. Mas o que me chamou mais atenção foi que esse problema cognitivo, a maioria estava citando o sono em primeiro lugar. Sim, legal. Legal você ter falado disso. Então, quando a gente fala de atendimento de sobreviventes de traumas infantis, famílias disfuncionais, tem 3 pilares muito importantes. Alimentação saudável, atividades físicas e sono. E o sono é o principal, certo? Bem, aí o sono, ele tem toda uma questão que é a gente dormir todo dia no mesmo horário e acordar no mesmo horário, sendo que de preferência antes de meia-noite e dormir, e acordar ali antes das 9. Né? Bem, a gente precisa ter essa rotina diária e precisa ter alguns cuidados. Então, por exemplo, outro problema da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, quando a gente usa álcool, a gente tem um tempo de duração do álcool no corpo, que se eu não estou enganada, dá entre 10 a 12 horas, eu acho. Um cara que fala muito bem sobre isso é o Matthew Walker, que é um grande especialista do sono. Ele tem muitos TEDs, inclusive ele tem playlist. O Como Dormir Melhor, acho que é o livro dele. É um lemãozinho. Isso. Nossa, é muito bom. É o Matthew Walker. Esse. Yeah. Ele fala uma coisa que ele fala da corrente, do tempo do álcool, né, na corrente sanguínea, cafeína também. Qual é o drama do álcool? É que no álcool a gente tem essa sensação de que relaxou e dormiu melhor, né? Só que o álcool, ele desliga o cérebro, a gente tem um grande apagão e não acontece uma coisa que é imprescindível quando a gente dorme, que é o que é chamado de autofagia, uma super limpeza, uma grande faxinona que acontece no nosso cérebro. A gente fica com os membros paralisados, quando a gente entra ali em sono REM, a gente está no sono profundo, e é o momento dessa limpeza super importante. Quando tem álcool na parada, essa faxina não acontece. E esse é um grande problema, assim. Então, isso vai
Porque o que acontece? Acontece 1 bilhão de coisas quando a gente está dormindo, mas uma delas é consolidação de memória. Né? Então, a cognição vai para o beleléu mesmo, certo? Se eu tenho um sono bagunçado porque eu tomei cafeína, de preferência, o ideal é que a gente toma cafeína no máximo até as 2 da tarde, certo? O Matthew fala aí de 12 horas, mas tem uma galera aqui no Brasil com novas pesquisas falando de 7 horas na corrente sanguínea, então a gente tem que fazer esse cálculo. Mas também tem uma quantidade de cafeína, que é uma coisa meio difícil da gente calcular quanto de fato de cafeína eu estou consumindo, certo? Sem contar os paralelos, né? Energético, as colas, refrigerantes, né? Cola, refrigerante, alguns chás, certo? E o abençoado pré-treino. É abençoado porque eu tô tendo problema com isso em consultório. Depois eu falo sobre isso. Então, a gente também tem que ver essa questão da cafeína, porque a cafeína ela vai atrapalhar o nosso momento ali de uma substância muito importante no cérebro, que é a gente sentir um certo cansaço para ir apagando e dormir. Como o café é um estimulante, ele não deixa essa substância, que agora eu esqueci o nome, agir, então eu estou sempre em alerta. E isso dá uma grande bagunça ali nos circuitos. E, claro, toda vez que eu comprometo o meu sono, eu vou comprometer muitas coisas, entre elas a cognição. Então, de fato, o sono é muito importante. Por causa da memória, principalmente, porque danifica principalmente a parte da cognição, atenção e memória. E aí, como a gente está falando de resgatar, isso, e aí eu acredito que vai... legal. Entendeu? Por isso que eu fiz essa associação. Vai... Perfeito. Piorando a pessoa de ter acesso a essas memórias. Perfeito. Legal você ter falado isso, porque um dos meus pré-requisitos hoje eu faço uma recepção de clientes, que eu tenho uma planilha onde eu vou checando algumas coisas, e uma delas é a questão do sono. Então, quando o sono está bagunçado, atividade física bagunçada, alimentação bagunçada, qual é o meu acordo com esse cliente? Você quer trabalhar comigo? Legal. Mas você está disposto a fazer os ajustes necessários aqui? Beleza, porque se não tiver, a gente vai estar se enganando. Eu finge que eu jogo e você finge que me paga. Certo? Porque ele não tem uma reserva de energia de qualidade para lidar com os BOs que vão aparecer no processo terapêutico. Então, eu tenho desorganização emocional, tenho desregulação emocional. Como é que eu vou ter energia para lidar com isso? Cuidando da minha alimentação, do meu sono e da minha atividade física. Certo? Perfeito. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu já perdi cliente que a gente foi trabalhar a questão do sono, porque, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa fazer antes de dormir é a higiene do sono. Pelo menos 1 hora antes de dormir, sem nenhuma tela brilhante e com o mínimo de luz possível. Isso, de preferência, a luz amarela e vermelha para imitar a luz do fogo, e o nosso cérebro vai entendendo que está na hora de dormir, certo? Então, fazer todo esse preparo, eu já perdi cliente por isso. Assim, ele queria cuidar de umas questões, mas ele queria... eu só consigo ir dormir com a televisão ligada. Se a gente não organizar a sua rotina de sono, cuidar desse seu sono, não adianta. A pessoa está sempre muito ansiosa. Muito de algumas ansiedades que eu recebo em consultório, ela tem a ver com a falta de qualidade de sono. Quando a gente organiza a questão do sono, essa pessoa reduz drasticamente a ansiedade dela. O cansaço, o nível de alerta dela é completamente diferente. Certo? Não, muda demais. E isso precisa. E aí, essas organizações, elas levam tempo. Tudo isso é processo. Em geral, quando a gente começa um trabalho para organizar o sono, ele pode levar entre 3 a 6 meses para você começar a ver resultado. Porque imagina, bagunçou tudo, rapaz, até arrumar uma máquina. E se essa pessoa já estiver viciada em cafeína, em álcool, pronto, aí tem todo um processo que a gente precisa fazer de abstinência desses processos. Ela vai passar por desconforto. Quando a gente está em abstinência, as 2 primeiras semanas, alguns sintomas já são esperados. Então, precisa fazer essa travessia para acessar esse lugar dessa qualidade, só que leva tempo. E aí não adianta, se não fizer isso, não adianta, eu posso ter a super técnica, um trabalho incrível. Não vai adiantar. Não tô sentindo. Essa pessoa não responde.
Total sentido. Total sentido. Você tá falando que não vai entrar nada na cabeça, entendeu? Literalmente. Vai entrar aqui e vai sair aqui. Ele tem um nível de irritabilidade altíssimo. Qualquer coisa é gatilho para essa pessoa. Então a gente fica meio apagando incêndio, né? Então é muito importante isso. Mas a questão do pré-treino, por exemplo, tem uma quantidade de cafeína altíssima. E aí, como às vezes essa pessoa está usando pré-treino por conta e ela não tem um nutricionista acompanhando e um nutricionista que entenda de comportamento. Nossa. Então, qual é o caso mais recente que eu tive? Uma dissociação com cafeína. A sorte é que a gente já estava num processo muito com pré-treino, né? A gente já estava num processo de mais de 1 ano, então essa pessoa já tinha uma consciência corporal muito grande e ela está numa janela de neuroplasticidade passiva muito legal, que é ali menos de 25, 26 anos, né? Então, o aprendizado, ele tem uma velocidade diferente, né? E a pessoa gosta muito de fazer terapia. Então, quando ela tomou esse pré-treino para experimentar, ela dissociou na hora do almoço e ela começou a ter taquicardia, ela começou a ver as pessoas muito gigantes e as vozes muito altas, e ela ficava sentindo o corpo, e ela só lembrava de mim falando. Eu sei que a Thaís vai perguntar o que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo? Ah, taquicardia. Ela conseguiu pegar o telefone e digitar para mim tudo que ela estava sentindo. Ela falou, tô digitando isso porque se eu esquecer, tá registrado. Né? Qual que é a minha desconfiança? E aí eu fui consultar uma nutricionista, falei, o que aconteceu? O que você fez? Ela falou, um pré-treino. Aí eu estava conversando com a minha nutricionista na hora, e ela trabalha com comportamento, ela falou, é uma média de 500 miligramas, 300 de cafeína, ela vai ficar com isso no corpo mais ou menos umas 72 horas. E aí quando a gente conversou, Meu Deus. quando a gente conversou, ela já estava melhor, ela conseguiu dormir, e aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, e aí ela foi me contando tudo o que aconteceu, né? E aí, o que eu entendi? Que o córtex dela não desligou, porque, em geral, quando a gente dissocia, o córtex desliga, e só esse processo de dissociação fica agindo, ou de reatividade, que é o oposto. É porque eu conversei com tanta gente em inglês essa semana que eu tô lá. O oposto, né? E aí desliga, e essa pessoa ela não lembra de nada que aconteceu, e ela lembrou de tudo. Porque a gente vem fazendo um trabalho muito grande de presença corporal, de sentir onde eu estou sentindo. E ela já sabe que eu vou perguntar, o que você estava sentindo? Aonde no seu corpo? O que aconteceu? E por que eu acho que ela ficou ligada nisso, o córtex dela não desligou. Porque essa é uma parte racional, lógica, né? Então, e aí ela não teve mais nenhum efeito, mas foi um baita susto, e isso me trouxe um alerta. Então, hoje, na minha recepção de clientes, uma das perguntas que eu faço é, você usa pré-treino? Eu tenho que perguntar tudo isso. Nossa, perfeito. O ser humano como um todo. Thaís, passou rápido. Quantas horas você acha? 3 horas de podcast. A cara do João deu, dá pra ir mais, né, Chico? Cara, muito bom de escutar. Thaís, nossa. Assim, muita informação. É uma terapia. Porque isso você nem fez os exercícios, né? Você só foi. Mas é uma reflexão para que a gente olhe pra gente, né? Cada ser humano que está nos assistindo, ouvindo, acho que no automático, nesse ano de 2025, parece que 2024 só emendou, só entrou num túnel e saiu. Para alguns é o que a gente vem escutando. E acho que essa questão de se conhecer cada vez mais e poder a gente ter o direito de voltar para trás, né? E olhar para trás e falar assim, caramba, deixa eu me aprofundar nessa minha infância, ver realmente onde passou batido, onde eu não estou enxergando, porque realmente é a memória. Por que tá voltando esses comportamentos, né? Uhum. E aí o que a gente sempre pede no final do programa é olhar para Cyndi Lauper e mandar uma frase, né, Júlio? Que vai ecoar pela eternidade, ou né, quando a Giovana? Giovana tiver A senha. YouTube. Bingo! Falou de novo. Vamos lá, Falei Thaís. bem baixinho. Do fundo do Hurt, Thaís. Manda essa mensagem. Bem, eu vou trazer o nome da vivência, que é Traga o Seu Amor de Volta. E o único jeito de fazer isso é cuidando de você mesmo. Nossa. Não tem outro Sinto, caminho. se alguém conhece outro jeito, ótimo. Mas o que eu conheço é realmente
cuidar de você com ações diárias. Você ser a prioridade. Uma das coisas mais bonitas que eu escuto dos meus clientes, que eles acham que é nada, que é, olha, pela primeira vez eu tô conseguindo escovar o dente sentindo que eu sou prioridade. Eu acordo e meço a minha glicose, porque é uma pessoa que tem questões, tem a diabetes e tal, e antes fazia um monte de coisa, mas agora ela acorda e a primeira coisa que ela faz é isso. Nossa. É simples assim. Eu sou a prioridade na minha vida e eu cuido de mim. Máscara de oxigênio, primeiro em mim. Depois no coleguinha. Nossa, melhor exemplo, ainda mais na aviação. Nossa, Obrigado, Thaís. Comunidade. Obrigado a todos. Obrigado. Até o próximo episódio. Se não for antes. Japana.